esperei por essa oportunidade porque faz 4 anos, a gente estava aqui embaixo e eu trouxe uma palavra no dia do pastor, foi dia 10 de junho de 2018, sobre, não sei quem lembra, difícil lembrar, 4 anos, né, meus irmãos, mas eu lembro bem. Falei sobre Pedro, o chamado de Pedro, e eu queria completar essa palavra hoje, 4 anos depois, 4 anos e 2 dias para ser exato, 10 de junho, hoje é 12, foi dia do pastor também, e eu falei sobre o primeiro chamado de Pedro. Hoje eu quero falar sobre o segundo chamado que ele teve, e esse texto é maravilhoso para mim. Eu queria começar a ler aqui no versículo 4, o texto é um pouquinho longo, então vamos ler logo. Todo mundo já encontrou? João 21, no versículo 4. Acontece depois da ressurreição de Cristo e fala assim: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? E lhe responderam: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram, pois, e não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e se lançou ao mar. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de peixes, 153 peixes grandes. Sendo tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus o pão, e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E este respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: Alimenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela 3ª vez: Ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse: Alimente as minhas ovelhas. Amém? Amém. Irmãos, a primeira vez que eu preguei sobre o chamado de João, eu falei da pesca maravilhosa. E isso, encontrou com ele, voltando da pesca, voltando da noite de pesca. E ele estava frustrado porque não tinha pego nada. E Jesus falou para ele, depois de uma pregação, para ele voltar ao mar e lançar novamente a rede. E depois daquela frustração, ele volta ao mar, lança a rede e pega muitos peixes. E quando ele volta e o barco está lotado de peixes, e quase o barco vira quando ele colocava os peixes no barco, ele arrasta o barco até a areia, se ajoelha na frente de Cristo e pede para Cristo sair da frente dele. Fala: olha, vai embora daqui, porque eu não sou digno nem de te olhar, não sou digno de te ver. E Jesus vira para Pedro e fala: larga tudo aí e me segue, porque eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro, ele tinha um compromisso com a sua família, e ele também tinha agora uma bênção muito grande, porque ele tinha pegado muitos peixes, mas ele abandona essas duas coisas para seguir a Cristo. E a palavra de Deus diz que ele abandonou lá a bênção que ele tinha acabado de receber, porque ele teve o entendimento de que o abençoador é maior do que a bênção. E durante 3 anos ele segue a Jesus,
E coisas maravilhosas acontecem na vida de Pedro. E Pedro começa a se encher das coisas de Cristo, aprender das coisas de Cristo, crescer no Evangelho de Cristo. E por 3 anos ele anda com o próprio Jesus, próximo a Jesus. Até que na noite em que Jesus foi traído, na noite da ceia, Jesus avisa lá na mesa que alguém ia traí-lo. Ele fala, alguém vai trair. E na hora, Pedro estava assim junto de João, os dois estavam quase abraçados ali, João recostando a cabeça sobre ele. E Pedro pergunta para João, quem é que você acha que é? E aí Pedro fica tão cheio de si, que ele vira para Cristo e fala, Senhor, qual desses vai te trair? Porque eu e João que não é. Qual desses vai te trair? E Jesus fala para ele, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E isso na cabeça dele, na mentalidade dele, era impossível de acontecer. Porque ele já tinha recebido um chamado. Ele já tinha recebido um chamado para ser pescador de homens. Muitos tinham se convertido com as coisas que ele contava. E a fé dele era grande. Olha, meus irmãos, eu quero lembrar-vos que Pedro andou sobre as águas quando ele viu Jesus. Os outros discípulos ficaram assustados. Ele disse, mestre, se é tu mesmo, manda ter aí contigo. E ele falou, venha. Este Pedro é o mesmo Pedro que Jesus falou, olha Pedro, tu é pedra, mas sobre essa rocha edificarei a sua igreja. Porque Pedro recebeu uma revelação dos céus. E Jesus falou, não outro, mas sim o Pai te entregou isso. E Pedro já se achava. Porque ele era grande e poderoso na mão do Senhor. Mas toda altivez precede a queda. E Jesus diz, tu me negarás 3 vezes. Pedro é o mesmo Pedro que diante de um destacamento de um exército, alguns soldados, provavelmente uns 10, 12, quando vem prender Jesus, ele pega uma espada e corta a orelha de um. Ele estava totalmente disposto a morrer ali naquele momento. No momento em que o sangue subiu a cabeça, falou, de forma alguma vou permitir que peguem meu Senhor. E ele ouviu isso. Mas ele estava convicto do seu amor. Tão convicto do seu amor que falou, de forma alguma eu vou te trair. De forma alguma te negarei. Mas então prendem a Jesus e ele vê o martírio de Cristo. E aí quando falam para ele, não era você um daqueles que estava com ele? E ele disse, eu não. Não, era você sim, não era você que andava com eles. Ele disse, não, não era eu não, era outro. Não era você que seguia ele, que falava dele. E ele disse, não, não era eu. E quando ele fala pela 3ª vez, o galo canta. E ele olha para a cruz e o olhar dele se encontra com o olhar de Cristo. E nessa hora, o homem é destruído. É destruído. É despedaçado. É quebrado. Um homem que tinha um chamado maravilhoso. Que tinha passado por situações que até hoje nenhum outro homem imagina passar. Que caminhou 3 anos lado a lado com Cristo, é destruído. Porque uma grande responsabilidade caiu sobre os ombros de Pedro há 3 anos atrás. E aqui muito é dado, muito é cobrado. E toda aquela altivez, toda aquela prepotência não serviram de nada, porque na hora do teste o homem caiu. Mas isso tudo era vontade de Deus, porque é importante que o homem caia e que seja destruído, para que Deus prevaleça. Porque se essa carne não morrer, de forma alguma nasceremos novamente. E é importante que o homem se sinta vazio, para que ele possa se encher de Deus. E Jesus tinha um segundo chamado para Pedro. Ele já tinha sido chamado para pescar homens. Foi isso que foi o primeiro chamado dele. Ele foi chamado como evangelista, como pregador. Foi chamado como testemunha daquilo que Deus fez, que Jesus fez na terra. E não foi pouca coisa que nesses 3 anos Pedro viu e que ele testemunhou. Ele estava cheio sim de Jesus, cheio sim do Espírito. Há um novo chamado para ele agora.
E Jesus aparece pela terceira vez após ter morrido para os seus discípulos, numa praia. E ele escolhe um momento especial para aparecer. Ele escolhe um momento que vai lembrar a Pedro do seu primeiro chamado. Ele escolhe uma noite sem peixes, uma noite sem vitórias, um momento de pescaria onde que eles não conseguiram pegar nada. E quando voltavam para a praia, o barco estava mais ou menos a uns 90 metros, fala a Bíblia. E ele fala para o pessoal: ei, vocês pegaram alguma coisa? Tem algo para comer? Vejam, meus irmãos, quando o barco chega, Jesus já está com peixe assado. Não é que ele precisava do pessoal para pegar o peixe. Ele pergunta: vocês têm algo para comer? E eles dizem: não, não temos. Jesus não está fazendo isso para alimentá-los ou para se alimentar. Ele está fazendo isso para trazer a Pedro uma memória. E ele fala assim: joga a rede ao lado, o lado direito. E eles jogam a rede ao lado direito. E quando eles puxam, a rede está muito pesada, muito cheia. E João na mesma hora percebe e fala: olha, é o mestre. E Pedro, ele faz uma coisa que já aconteceu antes na Bíblia. Quando ele percebe que o mestre está ali, ele pega uma túnica, ele se envolve nessa túnica e ele pula no mar para se esconder do mestre. Quem é que fez isso antes dele? Quem? Adão. E quando foi que Adão fez isso? Após a queda. Após a queda. Porque olha que os outros não se importaram e Pedro também era desinibido, sabe por quê? Porque quando ele achou que era um homem qualquer que estava falando com ele, ele não se importou que ele estava só de tanga ou pelado, não estava nem aí para isso. Mas quando ele percebeu o mestre, ele se sentiu sujo. Quando o mestre manda chamar os discípulos, na segunda vez que ele aparece, ele fala assim: olha, chame os meus discípulos e a Pedro. Porque ele sabia que Pedro estava quebrado. Ele sabia que Pedro estava destruído, esmagado, derrubado. E ele fala: chame os meus discípulos e a Pedro. Porque talvez Pedro ache que nem é mais discípulo. Acha que o seu chamado não tem mais valor. Porque ele caiu. Mas eu tenho que dizer que uma queda não torna um chamado sem valor e não destrói o homem. Porque enquanto a vida é esperança. Então ele se encontra com os discípulos. Pedro sai do mar agora cercado da túnica. Jesus não vai nem perguntar para ele: por que é que botou essa túnica? Mas eles chegam ali com os peixes e encontram Jesus já com a fogueira, o peixe pronto, o pão pronto. E ele falou: senta aqui, vamos comer. Aquele homem que perguntou: eu tenho fome, vocês têm algo para comer? Na verdade já estava com a comida pronta. O que ele estava perguntando é: vocês têm algo para comer? Porque se vocês tiverem fome, eu tenho para lhe dar. E aqueles homens sentam ali ao redor e começam a comer. E eles sabem que é mestre, mas ninguém consegue falar nada. Todos eles estão naquela situação de: devo falar alguma coisa? Se eu perguntar, ele pode se sentir ofendido. Se eu falar e não for, vai ser vergonhoso. Mas com certeza é, porque é ele que age dessa forma. Aconteceu como na primeira pé. Ninguém perguntava nada a Jesus naquele momento. A palavra de Deus diz que quando terminam de comer, Jesus começa um diálogo com Pedro. Ele diz assim: Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama mais do que a esses? É a primeira pergunta que ele faz. Ele faz: você me ama mais do que esses que estão ao seu redor? Seus amigos, seus irmãos? O que Jesus está perguntando para Pedro é: você me ama mais do que as outras pessoas, do que a tua família? Antes de falar disso, eu quero falar um pouco sobre o amor na Bíblia. Porque o amor é o maior mandamento. E o segundo maior mandamento também é o amor. Quando vão questionar Jesus e falam assim: qual é o maior mandamento das Escrituras? Jesus poderia falar um daqueles 10 mandamentos, ou poderia falar alguns dos outros vários mandamentos que estão em Êxodo ou em Levítico, mas ele reúne todos
E ele fala não algo que está escrito literalmente no Antigo Testamento, mas algo que se pode extrair disso. E ele diz: o maior mandamento é este: amai ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E semelhante a este, o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Mas agora ele tem algo para ensinar a Pedro. E ele pergunta a Pedro: você me ama mais do que ama esses? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a nossa tradução, apesar de não ser falha, ela é incompleta, porque existem palavras diferentes usadas para o termo amar do que Jesus fala, do que Pedro fala, e até palavras diferentes usadas para o que ele diz quando diz Senhor, tu sabes. E nessas palavras que Jesus escolheu, esconde segredos. Jesus pergunta: tu me amas, com o verbo ágape, que é um amor sem limites, porém pessoal. Um amor ágape que Jesus se refere é um amor puro, como quando Paulo vai falar: olha, o amor ele não encontra dificuldades, ele não tem ciúmes, ele não é ambicioso, ele não é ganancioso, ele não quer nada em troca. E é isso que Jesus está perguntando para ele: você me ama mais do que essas pessoas dessa forma? E quando Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, ele vai falar tu sabes, com a palavra oida, quer dizer, tu tem conhecimento disso. E ele vai dizer que eu te amo com filos, que é um amor fraternal, um amor de irmão. O amor filos, ele apesar de não ser o ágape, ou seja, existe um interesse envolvido, existe um motivo envolvido, ele é mais íntimo, mais pessoal do que o ágape, que é mais geral. E Jesus fala para ele: olha, já que você me ama mais do que os outros que estão ao seu redor, eu quero que você alimente os meus cordeirinhos. Jesus fala isso. Ele usa o verbo alimentar, não o verbo pastorear ou apacentar. E ele não fala de ovelhas ou rebanho, ele fala de cordeiros, novilhos, novos. Ele está dizendo claramente para ele: Pedro, você me ama mais do que os outros? Pedro diz: sim, eu te amo. Então ele diz: então agora você vai alimentar os pequeninos na minha casa. E ele pergunta mais uma vez, ele diz: Pedro, tu me amas? Novamente ele usa o ágape, mas dessa vez ele não faz uma comparação com alguém. Agora ele torna algo geral. E esse ágape sem comparação é aquele ágape agora que Paulo fala depois. Ele fala assim: ó, você me ama independente das coisas que vão acontecer na tua vida. Você me ama sem esperar nada em troca de mim. Você me ama acima das coisas que você deseja. Olha, Pedro era aquele que tinha abandonado o barco cheio de peixes para seguir a Cristo, dizendo: eu não amo a bênção, eu amo o abençoador. E era isso que Jesus estava perguntando: você me ama mais do que todas as coisas? Porque você já me disse que me ama mais do que as outras pessoas. E nem é difícil amar Jesus mais do que as outras pessoas, porque nós somos tão egoístas. E depois disso ele sobe o nível e pergunta: e você me ama mais do que todas as coisas? E Pedro fala a mesma coisa, ele fala: Senhor, tu sabes. De novo usa o verbo oida do grego, que quer dizer, é do teu conhecimento que eu te amo. E de novo ele usa o verbo filos, dizendo que o amor dele com Deus é um amor único, especial, tem um sentimento no meio. E Jesus fala dessa vez: olha, se você me ama mais do que todas essas coisas, então eu quero que você apacente as minhas ovelhas. E agora ele já fala de ovelhas no sentido do rebanho, e ele já fala de apacentar ou pastorear, apesar de existir uma pequena diferença entre as palavras apacentar e pastorear. Pastorear é guiar ao pasto, e apacentar é estabelecer, é acalmar no pasto. Então ele está dizendo: olha, você me ama? E ele fala: sim, amo. Então ele fala: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, as minhas ovelhas que estão no meu pasto, cuida delas. Faça com que elas se deitem nesse pasto.
Faça com que elas fiquem agora paradas no pasto. Ele está falando agora do seu rebanho e não só dos novinhos. E agora pela terceira vez, Jesus fala: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Mas dessa vez Jesus desce ao nível de Pedro. Ele não fala mais do amor ágape. Ele fala do amor filos, como Pedro tinha falado. E ele fala: Pedro, tu me amas? E a palavra de Deus diz que Pedro, acho que na sua versão vai estar assim, se entristeceu. Mas o verbo usado na palavra de Deus é o mesmo verbo que é usado quando alguém entra em luto. Em luto. Tem até algumas traduções que fala que ele se entristeceu como que em luto. Porque ele perguntou pela terceira vez se lhe amava. A primeira vez, Jesus pergunta se ele ama mais do que as pessoas que estão ali. A segunda vez, Jesus pergunta se ele ama mais do que as coisas que são importantes para ele. Mas a terceira vez, quando usa o verbo filos, que é um verbo de amor familiar, Jesus está perguntando algo íntimo para Pedro. Tu me amas intimamente? O que Jesus está perguntando para Pedro é: tu me amas mais do que a você mesmo? Porque Pedro tinha barreiras a vencer. E talvez desde o início lá do seu chamado foi fácil para Pedro amar Jesus acima dos outros. Talvez tenha sido fácil para Pedro amar Jesus acima das coisas. Mas agora Jesus chama ele a um terceiro nível e fala: Pedro, tu me amas mais do que a ti mesmo. Eu quero saber então no seu nível, Pedro, já que você não consegue atingir o entendimento do ágape, no filos você me ama? E Pedro se entristece quando ouve isso. Ele nem percebe que Jesus está usando uma palavra diferente, mas olha só o que ele responde. Ele disse: Senhor, tu sabes, e novamente ele usa o verbo oida, tu tem conhecimento de tudo. E aí agora ele vai usar outro verbo, quando ele fala: tu sabes que eu te amo. Ele usa o verbo gnosco, que significa você compreende, ou você conhece o meu amor. O que Pedro está dizendo para ele é: Senhor, o que está me fazendo passar por isso? Você conhece o meu amor. Você conhece ele, não é só saber. Se eu perguntasse para vocês sabem o que é a lua? Todo mundo ia falar: eu sei o que é a lua. Agora se eu pergunto: você conhece a lua? Aí já é mais difícil. A gente vê de longe, contempla a beleza, tem talvez um pequeno entendimento do que signifique. Mas o verbo que ele usa aí é um verbo de alguém que conhece intimamente alguma coisa. Porque Jesus fez uma pergunta sobre o amor íntimo para ele. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conhece o meu amor. E a maturidade de Pedro é revelada. Porque se fosse em outro momento, meu irmão, ele falaria: é claro que eu te amo, Senhor, eu jamais te trairia. Ele falou: é claro que eu te amo, meu Senhor. Olha só, de forma alguma eu te negaria, como ele disse lá na mesa. Mas agora, com humildade, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conhece o meu amor. Porque não vale a pena eu falar para ti que te amo mais do que realmente te amo. Não vale a pena eu cantar algo aqui que não é verdadeiro. Sabe por quê, Senhor? Porque tu sabe todas as coisas, tu conhece o meu amor. Até isso, Senhor, até o meu amor tu conhece. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus diz que se não houver amor, nada vale. E é esse o entendimento que ele teve. O que adianta eu falar que tenho, se não tenho? Fui eu mesmo que te traí? Fui eu mesmo que te neguei? Fui eu mesmo que ontem estava em pecado? E do que adianta agora eu bravejar, ou eu cantar um hino maravilhoso, se não é essa a verdade no meu coração?
porque o meu coração me enganou na mesa da ceia. Ou você acha que ele falou aquilo da boca para fora? De forma alguma. Mas enganoso é o coração do homem, e o coração dele enganou a ele mesmo. E ele falou: mas Senhor, tu conhece o meu amor. Ô meus irmãos, Jesus não promoveu Pedro quando Pedro andou sobre as águas. Ele não promoveu Pedro quando Pedro recebeu revelação do Espírito Santo. Ele não promoveu Pedro quando Pedro defendeu com uma espada. Mas quando Pedro se quebrantou e falou: é tu que conheces o quanto que eu te amo. Olha o que Jesus fala para ele: então, alimente as minhas ovelhas. Primeiro ele disse: alimente os pequenininhos que não conhecem da minha palavra. Aqueles novos convertidos, aqueles que não conhecem a mim, alimenta esses pequenininhos porque eles são meus. E depois ele fala: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, mantenha a paz, a calma, a tranquilidade no meu rebanho, no meu pasto. É isso que eu te peço para fazer. E agora ele fala assim: Pedro, tu está em outro nível agora. Tu está em outro nível, porque tu entendeu que eu te conheço mais do que a ti mesmo, tu mesmo se conhece. Você entendeu que não pode esconder algo de mim. Você entendeu que os seus limites. Agora tu vai alimentar o meu povo com o teu entendimento. Irmãos, depois daquilo ali, Pedro decolou. Rapaz, Pedro estava em um nível que ele não precisava nem mais da fé do outro para curar. Ele está subindo a escadaria. O homem vira para ele e fala assim: me dê alguma coisa, me dê um trocado. Pedro olha para ele e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Depois daquilo ali, Pedro dava sermão. Pedro era um pescador. Ele nunca tinha dado sermão antes, não. O que ele falava é: rapaz, eu vi Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro. Depois daquilo ali, Pedro começa a dar sermão e as pessoas ficam maravilhadas com o sermão dele. Fala: quem ensinou a esse pescador? Porque ele fala conosco, que temos entendimento e ficamos maravilhados. Como falar e cada um ouvir em sua própria língua? Quem é este homem? Jesus o promove e fala assim: olha Pedro, tu era pescador de homens, mas agora tu vai apacentar o meu rebanho. E ele coloca Pedro como se fosse o primeiro pastor mesmo. Tem gente que diz que Pedro foi o Papa, mas Jesus não estabeleceu o Papa, não. Ele estabelece Pedro como o primeiro pastor da nova igreja. Ele disse: tu vai ensinar a este povo. E Pedro fica sem entender nada. Jesus levanta daquele lugar e fala: me segue, vamos. E ele começa a seguir a Jesus. E ele fica pensando: por 3 vezes eu neguei a Jesus, e agora ele me promove, e agora há mais intimidade, porque algo foi quebrado, porque o homem foi quebrado. A gente pensa às vezes que o que a gente pode fazer pode afetar a Deus, ou afetar o amor de Deus. E ele falou assim: aquilo que eu fiz destruiu o amor de Deus, porque eu neguei a Ele. Aquilo que eu fiz rompeu meus laços com Deus, porque eu neguei a Ele, eu pequei, e eu estou separado de Deus. E a gente tem que ter um entendimento que aquilo que a gente faz não pode afetar a Deus, só pode afetar a nós mesmos. Na verdade, Ele se destruiu, Ele se separou, foi o amor dele que estava abalado, mas o amor de Deus não se abala, a sua promessa não cai por terra, aquilo que Ele fala não se destrói. Deus continuava amando Pedro da mesma forma. Não fez diferença para Jesus as palavras de Pedro, fizeram diferença para Pedro. Foi para ele. Jesus fala: chama os meus discípulos. E Pedro também, viu, caso ele pense que não é. Jesus estava disposto a perdoar o próprio Judas. Para ele não tem problema.
Porque o problema do pecado é que ele nos separa de Deus. Podemos atingir a Deus, apesar de podermos até entristecer ao Espírito. E Jesus veio para transformar a história de Pedro. Meus irmãos, há coisas que vêm para bem, e aquilo ali fez Pedro entender a sua posição. E quando ele anda, agora com a mentalidade diferente, ele pergunta para Jesus: o mestre, e esse daqui que está do meu lado, o que é que vai ser dele? Porque Jesus tinha dado 3 missões para ele, mas não tinha falado nada para João. E ele estava preocupado agora o que é que João ia fazer. Ele falou assim: você mandou eu alimentar as ovelhas, fazer isso, fazer aquilo. E o que é que vai ser de João, hein? Como é que vai ser de João? Jesus dá uma queimada nele, né? Você já viu? Dá uma queimada nele. Ele falou assim: olha, porque quando ele levantou, ele falou para Pedro: Pedro, você era jovem, você que vestia sua roupa, você ia onde queria, mas olha só, vai chegar no momento em que você não vai mais conseguir colocar sua roupa, não vai mais onde quiser ir. As pessoas vão fazer isso por você, e você vai aonde os outros te levarem. E Pedro ficou com isso na cabeça, mas Jesus falou isso para que ele ficasse tranquilo sobre a sua vida, porque Jesus falou assim: ó, você só vai morrer velho. Novamente, Jesus revela algo não para si, mas para Pedro. O cuidado dele com Pedro aí é muito grande, porque Pedro passaria por muitas dificuldades depois disso. Jesus queria que ele tivesse a tranquilidade que ele não ia morrer jovem. Então ele poderia passar por tudo isso muito mais tranquilo, por uma promessa. Olha, meus irmãos, nós recebemos promessas, mesmo assim não ficamos tranquilos. Pedro recebe a promessa que ele vai ser guiado quando for velho. Olha, pouco tempo depois, Pedro está numa cadeia, ele é sentenciado à morte, ele vai morrer no dia seguinte. Mas ele se lembra que ele recebeu uma promessa que dizia que ele ia morrer velho. Então Pedro dorme na cadeia de tal forma que manda um anjo acordar a ele. Porque Deus tinha mandado um terremoto, o terremoto tremeu a terra toda, a porta da cadeia caiu. Mas Pedro não acordou, porque ele dormia tranquilo. Ele estava condenado e ia ser morto no dia seguinte, não é isso? Não, Jesus prometeu que ele só ia morrer velho. E quem tem a promessa não tem medo, porque ele sabe que a promessa há de se cumprir. Mas olha só, na Bíblia nós recebemos 300 e tantas promessas, e às vezes nós vivemos com medo. Por quê? Acaso o que Deus prometeu ele não vai cumprir? Então Pedro, agora andando, seguindo a Cristo, fala: e Deus, sobre esse daqui que está do meu lado, sobre João, o que é que vai acontecer com ele? Porque você me prometeu que eu vou apacentar as suas ovelhas, você me prometeu que eu vou alimentar o teu rebanho, você prometeu que eu só vou morrer quando está velho. E sobre João? Jesus dá uma queimada nele. Jesus fala assim: ó, e se eu quiser que ele não morra até que eu volte, o que é que te importa? O que te importa é o que eu tenho com ele. Cuida do que é teu. Cuida daquilo que eu tenho contigo. E João até se explica pouco tempo depois, assim, nos versículos que ele está escrevendo. Ele fala assim: ó, Jesus não quis dizer que eu não vou morrer. Ele quis dizer que se eu não for morrer, não é da conta de Pedro. Não é da conta de Pedro. E agora Pedro é chamado novamente: me segue, não para ser um pescador de homens, mas para ser um pastor de ovelhas. Eu queria que ele se colocasse de pé. Há um novo nível de chamado na vida daquele que entende quem ele é para Deus e quem é Deus para ele. Há um novo nível de chamado para aquele agora que se dispôs a abrir mão de si para seguir a Cristo. Porque Cristo perguntou para ele: você me ama mais do que o próximo? Ele disse: sim, amo mais que os outros. Você me ama mais do que as coisas que você tem, aquilo que você conhece? Me ama sem limites e sem esperar nada de troca? Ele falou: sim, eu amo, Senhor, mesmo que as bênçãos não cheguem mais até mim. Olha, mesmo que eu não prevaleça em minhas lutas, eu já te neguei uma vez, chega. Eu te amo, Senhor.
E depois Jesus pergunta no íntimo, intimamente: você me ama? No seu íntimo. E aí Pedro, não podendo responder da mesma forma, ele fala: tu sabes todas as coisas, Senhor, tu conheces o meu amor. Eu não posso responder até que nível eu te amo, mas tu o conhece. Então ele atinge um nível mais alto, meus irmãos. Sabe por quê? Porque isso aqui, esta caminhada, a caminhada cristã, não é sobre ser, não é sobre ter, não é sobre poder, mas é sobre se render a Deus. Não importa quão forte você é, quão sábio você é, aquilo que você tem, aquilo que você possui. Importa quanto você se achega a Ele, quanto você permite que Ele se achegue até você. É assim na Bíblia por muitas vezes. Jesus visita Gideão e ele fala assim: eu sou o menor da minha casa, a minha casa é o menor da minha terra. Como posso fazer essas coisas? E Deus fala: apenas vai. E ele reúne os homens para lutar. E na hora da batalha Jesus fala assim: são muitos, não precisa disso tudo não. Deus fala desse jeito com ele. E vai diminuindo aquela quantidade, vai diminuindo até chegar só 300. E ele fala assim: é o suficiente 300. Do outro lado 10.000. Do lado de cá 300. Por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus diminuiu tanto? Para que se tenha certeza de que a vitória não vem do homem, vem de Deus. Deus deixa e permite que o povo seja oprimido por... E os seus soldados estão todos ali com medo daquele gigante. E homens valentes, fortes, nenhum tem coragem de desafiar o gigante. Daqui a pouco vem um pastorzinho de ovelhas de lá, trazendo uma cesta de queijo. E ele fala assim: quem é esse que se levanta contra o exército do Senhor? E eles falam: é Golias, filisteu. E ele fala: eu vou desafiá-lo. E ele chega até o rei. O rei Saul era O rei Saul era alto e forte. O rei Saul falou: olha, filho, você não pode desafiar esse gigante, porque você é muito frágil, é pequeno. E Davi conta histórias para ele, fala o seguinte: rei, eu estava com as minhas ovelhas, e veio sobre elas um leão, e eu peguei a minha vara, e me lancei sobre o leão, para defender as minhas ovelhas. Meus irmãos, isso não faz sentido no nosso entendimento. Que sentido isso tem? De alguém se jogar contra um leão para defender as ovelhas? E ele fala: e eu prevaleci sobre o leão. E de igual modo veio o urso e abocanhou uma das ovelhas, e eu me lancei sobre o urso e tirei a ovelha dos seus dentes. E o rei falou: tá bom, veste a minha armadura e vai lá, a gente vai perder mesmo. E Davi vestiu a armadura do rei e falou: não dá para usar essa armadura, ela é pesada demais. Quando Davi aparece diante do gigante, o gigante olha para ele e fala assim: o que vocês estão fazendo? É a mesma coisa dos 300. O que vocês estão fazendo? Por que vocês acham que esse homenzinho pode alguma coisa, fará diferença? Eu estou na frente de homens que têm instrução, eu estou na frente de homens que têm poder, eu estou na frente de homens que têm influência. Por que vocês acham que esse homenzinho pode alguma coisa? Sabe por quê? Porque ele era pastor. É por isso. Ele era acostumado a defender ovelhas. E o povo de Israel é o rebanho de Deus. E aquele homenzinho derrubou o gigante. Aqueles 300 derrubaram o exército de 10.000. Tem até filme sobre isso, porque os gregos disseram que foram eles. Foram nada, foi Gideão. Incorporaram a mitologia quando pegaram a história. Mas antes disso já estava escrito na Bíblia sobre isso. Nós precisamos entender que aquele que tem chamado de Deus prevalece. Mas para receber o chamado, primeiro precisamos destruir o homem, despedaçar o homem. Isso dói, meus irmãos, doeu muito a Pedro, o olhar de Cristo na cruz. Mas agora renasceu novamente.
Eu agradeço a Deus pelos nossos pastores. Eu queria fazer uma oração. Eu agradeço a Deus porque ser pastor é abrir mão de muita coisa. É ter que todo dia andar sobre o olhar de muitos olhos. Olhos espirituais, olhos carnais. É ter a responsabilidade de sangue e vida em suas mãos. E quando um lobo, ou um leão, ou um urso sai e abocanha alguém, o bom pastor, ele tem coragem de enfrentar o que tiver que enfrentar, para tirar da boca do salteador, do inimigo de nossas almas, aquela ovelha. Olha, um dia a gente vai ser apresentado por eles lá no céu, e vai ser com muito orgulho, que Ele vai entregar nossas almas a Deus. Vamos orar. Senhor, Pai amado, ó Deus, eu te agradeço, Deus, porque Tu tem levantado os heróis na fé, Pai, desde o início das Escrituras até hoje, Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Deus, pelo entendimento que Tu nos tem dado, Pai. Ó Deus, Tu conhece o nosso amor, Pai. Ó Deus, eu não preciso aqui, Pai, dizer o quanto Te amo, Pai, nem a mais nem a menos, Pai, porque nem eu mesmo saberia medir o meu amor, Pai. Esses que estão aqui também não sabem medir o quanto Te amam, Deus. Talvez em algum momento seja colocado à prova a misericórdia de nós, Pai, porque Pedro, aquele que andou sobre as águas, falhou na hora que foi provado. Nós não podemos medir o nosso amor, e talvez Tu nos pergunte no céu: Tu me amas? E o que responderemos nós? Mas eu agradeço também porque não podemos medir o Teu amor, Pai. E o Teu amor nos salvou, o Teu amor nos transformou, o Teu amor nos elevou, Pai. Ó Deus, eu Te agradeço pelo Teu amor, Pai. O Teu amor por nós é maravilhoso e perfeito, Pai. E este sim não tem limites, Pai. Ó Deus, que isso cubra nossas imperfeições, nossas fraquezas, Pai. Ó Deus, eu oro, Pai, pelos pastores daqui, Pai. Ó Deus, os anjos da igreja, Pai. Ó Deus, dai sabedoria e força, Pai. Ó Deus, e acima disso, dai fé, dai graça, Pai. Ó Deus, que o Teu amor, Pai, possa estar cheio, Pai, enchendo eles, Pai. Ó Deus, que não seja amor de homem, Pai, que não haja corações de pedra, Pai. Ó Deus, que não seja de seus próprios interesses, Pai, mas de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.